Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Conversas e Negócios. Nós estamos hoje, então, com a professora Cristiane Mauer-Koch, abordando um tema muito interessante, já solicitado várias vezes pelos participantes dos eventos. Eu sou a Magda Brasil, então a MB Cursos, e eu procuro todo mês colocar várias palestras, trazer convidados por temas sempre sugeridos pelos participantes e agregando e também oferecendo cursos depois na área conforme as necessidades dos próprios participantes. Inclusive, estamos para oferecer, agora em maio, o curso de perícia ambiental, preparando o perito assistente e o perito, então, judicial para esse trabalho. Então, é bem interessante. E hoje, então, nós contamos... E o teu volume agora? Isso. Deixa, então, o microfone de vocês desligado, gente, porque vocês viram que dá um eco e isso acaba atrapalhando. Cristiane, tira teu volume. Então, isso acaba atrapalhando. Juliana, também, por favor, só tira o teu microfone. Depois vocês liguem conforme a professora for solicitando, fazendo questionamentos, ou lá no final, se vocês quiserem fazer os questionamentos no final, isso a Cristiane ela vai desenvolvendo no decorrer da palestra. E ao final também poderão colocar perguntas no chat, ou acionar aqui, levantar a mãozinha, tá? Erguer a mãozinha, ela chama pelo nome, e a pessoa pode ativar o seu áudio. Então, hoje no nosso Conversas e Negócios, tá? Nós vamos... Quem está fazendo uma pergunta aqui? Deixa eu ver aqui. Hoje, não, o tema vai ser geral sobre perícia ambiental hoje, tá? O curso de perícia ambiental já nos próximos dias, até amanhã, na verdade, já vai estar na plataforma Simpla, e aí vocês vão poder olhar com maior detalhamento. É um curso que está sendo bastante solicitado, e principalmente com a nossa querida e professora Cristiane. A professora Cristiane, ela atua nos cursos de pós-graduação que eu coordeno na Faculdade Monteiro Lobato, e tanto no pós de perícia trabalhista, tem uma disciplina maravilhosa que ela trabalha, que é segurança e saúde do trabalho, e também no pós de RH, também com segurança e medicina do trabalho, saúde do trabalhador. Então, e mais agora está sendo solicitado esses de perícia ambiental e outros na área ambiental estão sendo bastante solicitados. E foi, claro, obviamente, escolhida a professora Cristiane, porque ela tem um currículo, assim, excelente, além de ser uma das sócias da EPAM, que é uma empresa que tem muitos anos de atuação na área. A professora Cristiane, ela tem um MBA em gestão ambiental, ela é especialista em engenharia e segurança do trabalho, ela é engenheira química, ela atua como assistente técnica para escritórios de advocacia, ela é perita judicial junto ao TF e ao TJ, na área também de segurança e medicina do trabalho e área de meio ambiente. Perita da alfândega da Receita Federal, fora a experiência com a parte dos ISOs que ela atua, em consultoria em segurança e meio ambiente, e principalmente, na verdade, o currículo dela é muito extenso, né, gente? Então, mas ela tem o quê? Mais de 20 anos de experiência na área da saúde, segurança, meio ambiente, perícia, auditoria, due diligence, práticas de gestão, tecnologias, sustentabilidade, licenciamentos também, que também é um curso que será desenvolvido por ela. E por isso nós contamos com essa excelente profissional, trazendo hoje para vocês esses temas que também são importantes, a perícia, na questão da própria gestão dos negócios, que é um dos objetivos desse Conversas e Negócios que a gente procura trazer para vocês. Então, com vocês, a professora Cristiane, seja bem-vinda, professora Cristiane, bem-vindo todos aí mais uma vez. Boa noite, Magda. Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês hoje, numa segunda-feira.
início de outono, né? Hoje o dia tá bom. Espero que todos estejam bem, com saúde no meio dessa pandemia. E como a Magda falou, a nossa ideia é trazer algumas noções e conhecimentos das questões relativas à perícia ambiental. Eu vou fazer o upload da apresentação, mas de antemão já aviso que nós vamos disponibilizar. Eu vou passar para a Magda essa apresentação e vocês vão poder ficar com ela. Então, se vocês quiserem anotar, fazer print screens ou aguardarem o arquivo em PDF, fiquem à vontade, né? Outra questão em relação agora à apresentação, se vocês tiverem alguma pergunta e for alguma coisa muito específica que não quiserem trazer para o curso aqui, né, para o ao vivo, depois no final também eu vou deixar os meus contatos ali e a gente pode também conversar e trocar ideias ou informações, tá? Então, deixa eu só fazer Posso fazer já o upload, Magda? Pode fazer. Daqui um pouquinho eu já vou sair da sala para atender o pessoal que está com dificuldade para entrar. A Núria está na sala, ela depois vai fazer o encerramento contigo também. Tá. A Núria me entende e vai te auxiliar depois do decorrer e fazer o encerramento também. Tá bem? Tá certo, então. Um evento aí para todos, pessoal. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, pessoal, é bem rapidinho. Mas é importante. A apresentação em si ela vai ser bem curta. A apresentação, né? A questão toda é que eu falo muito. Então, por favor, se alguém vê que eu estou me empolgando, me chamem aqui, que senão eu não paro. Mas vou começar enquanto está fazendo aqui, está convertendo o arquivo. E foi rápido. Queria ver se está todo mundo vendo a apresentação. Ok, perfeito. Eu queria também conversar com vocês, interagir. Eu queria saber a formação de vocês. Vocês são mais ligados às questões de técnicas de engenharia, à área de meio ambiente, ou à área administrativa, contábil, direito, mais humanas? Queria conhecer um pouquinho do perfil de vocês. E também queria saber quais são as expectativas de vocês em relação à engenharia ambiental e química. Muito bem. Em relação, eu vi que tem algumas perguntas, tá, que surgiram quando estávamos já fazendo a divulgação. Uau, tem gente de São Paulo, estudante de Direito, Engenharia Química, meu Deus, que bom, vai ser uma equipe multidisciplinar, então, pessoal com foco. Legal, Suelen, parabéns. Muito obrigada pelo tempo de todos, tá? Então, hoje em dia, se tu entrar no Google e colocar perícia ambiental, vai vir um mundo de coisas, um mundo de materiais. E qual é a diferença aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês todo não, mas uma parte do que eu conheço, né? Porque eu aprendi muito acertando, errando e aprendendo com os erros e acertos de outras pessoas também, tá? Então, o meu objetivo é justamente poder levar para vocês
algum sopro, alguma ideia de como é a perícia. Alguns de vocês já trabalham com perícia ambiental ou já se aventuraram nessa área ou não tiveram nenhum contato ainda? Depois vocês me digam ali no chat, tá, pessoal? Isso aqui é o meu mini currículo, né? Que nem a Magda falou, a gente tem, com a idade, o nosso currículo vai aumentando, a gente nunca pode parar de estudar. Hoje eu ainda estava falando com o estagiário que trabalha com a gente aqui, que faz engenharia civil, que eu disse para ele, Renato, nunca para de estudar. Sempre tem que estar estudando e aprendendo, né? E aprende a negociar, aprende a falar. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer estágio, eu comecei a fazer estágio na agência de fiscalização aqui no Rio Grande do Sul, na FEPAM. E uma das coisas que eu aprendi lá foi a escrever e a falar. E eu me orgulho muito disso, porque quando a gente faz a faculdade de engenharia, pelo menos na minha época, eles não nos ensinavam a fazer, a ter relações interpessoais, a saber negociar. Isso aí a gente aprendia, né, com o tempo, levando algumas pauladas, tá? E uma das perguntas que surgiu, que eu estava conversando com a Magda hoje de tarde, foi: qual a diferença entre auditoria e perícia? Às vezes algumas pessoas confundem um pouco isso, tá? Então, a perícia ela é mais voltada para a questão de investigação. E a auditoria, ela é relacionada às questões de conformidade, uma auditoria para ver se o processo, se o empreendimento está conforme a norma ou conforme o cliente deseja, ou os pré-requisitos, né, de gestão. Então, essa basicamente é a diferença, tá? Então, enquanto uma perícia, tu vai ter coisas certas e erradas, e na auditoria vai ter coisas certas e erradas, na auditoria é um processo de gestão e tem toda aquela questão de melhoria contínua, né, do PDCA. Já na perícia, não, é um processo com começo, meio e fim. Né? E a única diferença da perícia para a auditoria, também uma das diferenças, é que a perícia pode resultar em uma multa e pode resultar em sanções penais e civis. Então, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Então, começando aqui a nossa mini treinamento aqui, já um gostinho de como vai ser o nosso treinamento, pessoal. Eu quero deixar bem claro que hoje assim, a gente vai passar de helicóptero por tudo, a gente não vai conseguir entrar a fundo no detalhe. E uma das coisas também que eu prezo muito é quando as pessoas falam, mas tá, por que é importante a perícia ambiental? O que vai me levar a fazer uma perícia ambiental? A perícia ambiental é um ponto fundamental para a gente não perder tempo. Né? E tempo é dinheiro. Eu não recupero 2010. Eu não consigo recuperar as 3 horas que eu tive hoje de tarde. Isso não tem preço. Né? E principalmente para as questões ambientais, porque o meio ambiente ele é um bem comum. E qualquer ação pode ter uma reação e pode ter um impacto diretamente não só ao processo, ao empreendimento, mas para toda uma comunidade. Existem muitos casos de perícias ambientais no mundo todo. Uma das principais que a gente conhece aqui no Brasil, infelizmente, foi o caso de Mariana e Brumadinho. A gente não gosta de falar sobre esses casos, mas são importantes para a gente justamente ter um aprendizado e saber o que fazer e o que não fazer, certo? Então, já partindo para as questões de investigação, tá? E para partes técnica específica, a perícia ambiental é uma análise técnico-científica especializada que tem por objetivo investigar e esclarecer um fato e suas causas e extensões, tá? Então,
A perícia, ela pode originar uma ação civil, que é para o objetivo de identificar um dano, uma ação penal, para identificar um crime. E quem pode fazer a perícia ambiental? A perícia ambiental, pelo Código Civil, ela precisa ser feita por profissionais legalmente habilitados. O que quer dizer isso? O que entende isso o Código Civil? Que o profissional ele tem que ter um registro no Conselho de Classe, por exemplo, na CRBio, no CREA, no CAL, né, no caso dos arquitetos, no CRQ, no caso dos químicos. Isso para ter um embasamento legal. E as perícias, elas podem ser extrajudicial ou judicial. Qual é a diferença entre uma perícia extrajudicial e uma judicial? E por que é importante a perícia extrajudicial? A perícia extrajudicial, ela é uma investigação desvinculada do processo judicial. Muitas vezes, com uma perícia extrajudicial, se tu consegue chegar a um acordo, se tu consegue levar a uma conciliação, muitas vezes tu não precisa ir às vias de fato em relação às questões judicial. Hoje em dia o Tribunal de Justiça prega muito essa questão de conciliação, evitar esse número excessivo de processos. Então, sempre que a gente conseguir trabalhar e negociar dentro de uma perícia extrajudicial, a gente vai conseguir, por exemplo, fazer um TAC dentro de um processo de licenciamento, a gente vai conseguir trabalhar dentro dos processos ambientais e, ao mesmo tempo, evitar, não vou dizer perder tempo, mas investir tempo em uma demanda judicial quando as coisas poderiam ser resolvidas de outra forma. E a perícia judicial é a perícia que tem os meios de prova admitidos em um processo. Então, é aberto um processo. Agora eu vou passar aqui para vocês entenderem melhor e verem os atores. Então, existe um processo, existe um autor, né? Existe o réu. E dentro desse processo, dentro desse universo judicial, existe o assistente técnico do autor e o assistente técnico do réu. É muito importante ir para uma perícia com um assistente técnico qualificado. Se tiverem advogados aqui, e eu vi que tem alguns ali, cuidem muito disso, prestem bastante atenção, se munam de técnicos que tenham conhecimento claro e que possam estar compartilhando e reforçando o conhecimento dentro do processo. E, principalmente, o assistente técnico, eu digo assistente técnico, pode ser um biólogo, pode ser um geólogo, pode ser um químico, pode ser um arquiteto. O assistente técnico, ele vai te dar uma base para te fazer desde a inicial do processo até os cálculos finais, caso haja algum dano. Muitas vezes as pessoas restringem, engessam o trabalho do assistente técnico e para ele se limitar à participação da diligência na área. E isso não é que seja errado, mas é um desperdício. O assistente técnico, ele pode trabalhar desde o início do processo e pode ajudar desde o início do processo. E isso vai impactar muito todo o restante e toda a demanda, né? Uma coisa é a gente abrir um processo com um laudo, com uma RT vinculada, com toda uma estrutura técnica informando qual é o tipo de contaminante, qual é o nexo daquele contaminante na área, se houve controle, se houve falta de manutenção.
porque muitas vezes existe uma inicial nos processos ambientais que não estão claras, não estão devidamente qualificadas. Então, justamente, o juiz chama um perito por não dominar aquele assunto técnico e precisar de um apoio e suporte e de um laudo que seja conclusivo, que seja claro, para poder tomar as decisões necessárias para aquele processo. Outra questão: o engenheiro, o biólogo, o assistente técnico, ele não se baseia em uma única pessoa. Esse assistente técnico é aconselhável que ele tenha uma equipe multidisciplinar, principalmente quando exige algumas avaliações, não só, por exemplo, das questões de regularização. Às vezes é uma questão de um licenciamento, às vezes tu tem uma área contaminada, às vezes tu tem um impacto tanto na flora quanto na fauna, às vezes tu está numa área de preservação permanente ou de patrimônio histórico. Então, cada uma dessas atividades, existem pessoas com competência e qualificação necessárias para isso. Esse slide aqui eu considero um dos mais importantes, tá? É da minha autoria. Eu já fiz mais de 10 treinamentos de perícia, de formação de peritos, né? E assistentes técnicos. E esse slide mostra justamente quem são os atores em cada um dos processos, em cada uma das pontas, tá? E como que esses atores vão estar interferindo, né? Depois, mais adiante, eu vou estar dando algumas dicas de como lidar com cada um dos processos. Eu vou falar também agora para vocês algumas situações práticas que eu já presenciei e já participei, tanto como perito do juiz, como assistente técnico do autor e assistente técnico do réu. Eu já participei nas 3 pontos, nas 3 partes. E nas 3 partes, a gente consegue... Não existe uma única parte verdadeira. Não existe, não digo verdadeira, mas normalmente quando acontece um acidente, desculpe, eu acho que eu me expressei mal, tá? Mas quando acontece um acidente, o acidente não acontece por um único motivo, por um único fato, né? Dificilmente existe, é uma conjuntura de problemas ou de riscos que se desencadearam para originar um problema. Voltando agora, vou pegar os exemplos que as pessoas mais conhecem, tá? Por exemplo, o acidente que aconteceu em Brumadinho, que teve o rompimento de uma das barragens. Qual foi a investigação do acidente, né? A perícia ainda não está conclusa, mas existem os laudos da investigação. O que foi? Qual foi o principal motivo? Houve um relatório, a empresa contratou uma empresa de auditoria terceirizada, idônea, com uma ART, justamente para fazer a avaliação das barragens e dos processos. O técnico foi até as barragens, fez uma avaliação e verificou que a barragem não teria nenhum problema. Só que ele só estava vendo um lado da barragem, ele não tá o lado externo, ele não estava vendo o lado interno da barragem. Ele não fez uma avaliação completa do caso. Mais adiante agora, nos nossos slides,
eu já vou dar spoilers dos slides, né? Mas um dos principais pontos que a gente deve se ater, por incrível que pareça, nos relatórios, é a questão do português. A gente vai ter que voltar para as aulas de português. Aí vocês vão pensar assim, meu Deus, essa louca, o que ela está fazendo aqui? A gente veio falar sobre perícia ambiental, ela veio falar sobre português. Pois é, vou falar sobre português. Por quê? Porque muitas auditorias, muitas perícias, eu leio os laudos, eu leio os relatórios, eu não consigo entender os relatórios, eu não consigo chegar a uma conclusão. E essa é a principal reclamação, tanto dos juízes quanto dos empresários quando contratam um serviço. Por quê? O relatório não tem uma linguagem de fácil entendimento. Ou então, o responsável, quando redigiu o relatório, eu vou dar um exemplo simples assim para vocês. Por exemplo, tá? Uma vez eu participei de uma auditoria, numa empresa, e o auditor escreveu no relatório que era para verificar justamente a questão de tratamento de efluentes. Afinal, hoje, voltando agora, hoje é o dia da água, né? Então, é um dos momentos importantes e é um dia mundial, não é só aqui no Brasil que a gente comemora. Então, vou tentar trazer bastante exemplos de efluentes aqui para o nosso dia de hoje. Tá? O que esse auditor viu nessa estação de tratamento, né? Ele colocou assim, não foi verificado problemas no tratamento de efluentes. Quando a pessoa coloca não foi verificado, para quem lê aquilo a primeira vez, não foi verificado. Se não foi verificado, então tu volta lá e verifica. Então, é tudo uma questão de português. Ele não deveria ter colocado não foi verificado. Ele deveria ter escrito foi verificado e não foi constatado nenhum problema. Outros problemas de português, tá? E aí, quem é advogado também pode me ajudar, né? Diz que o diabo está nos pequenos detalhes, assim, naquela coisa ali entre vírgulas. Numa auditoria, né, e numa perícia, tu pode usar a comunicação assertiva e redigir, e quando for redigir tanto o laudo quanto o parecer técnico, a responder as perguntas que foram feitas nos quesitos. Mais para frente agora eu vou falar um pouquinho dos quesitos e de como eles abrangem o processo. Mas principalmente nas questões de meio ambiente, os quesitos, eles são muito importantes justamente porque tu começa a avaliar, a afunilar, a ver as questões genéricas do entorno e começa a buscar um nexo entre a contaminação ou o acidente ou o problema verificado com os resultados que foram obtidos. E aí a gente tem que ter justamente essa questão toda. Na hora que tu lê num laudo, num relatório, a palavra, quais os terrenos, qual a área que foi contaminada. Aí ele coloca, alguns terrenos foram contaminados. Alguns quais? Tem que colocar específico, qual terreno, em qual área, em quanto tempo. Tem que colocar um nome e sobrenome, assim que a gente chama, assim, o jargão, né, nos relatórios de perícia. E até nos próprios relatórios de auditoria também, tá?
Então, a gente tem que buscar ser o mais específico para que outras pessoas que não estiveram lá na área. Alguém fez uma pergunta ali, mas depois eu volto ali. É a Núbia, depois tu me ajuda e vai respondendo. E sempre que a gente buscar essas perguntas e essas respostas, verifica, por exemplo, em relação à perícia, o que a inicial do processo estava pedindo? Qual era, o que existia na inicial? O que existia na inicial e qual foi o pedido, né? Porque acontece algumas vezes de na inicial solicitar a avaliação de contaminação de solos por hidrocarbonetos, por exemplo. E aí, quando tu chega na área, tu viu que o advogado deveria ter solicitado a avaliação de contaminação de áreas com metais, não era só hidrocarbonetos, não era só óleo que tinha lá. Então, justamente, o técnico ele vai estar ali com a competência para avaliar qual é a atividade dessa empresa. Era uma oficina mecânica? Era uma siderúrgica? Era uma empresa metalmecânica? Ela usava processo de galvanização com zinco, com chumbo, com cromo, justamente para poder fazer essa avaliação mais assertiva. E com isso tudo ganhar tempo. Porque uma coisa, quando a gente leva as análises para o laboratório, é pegar um espectro todo, toda a tabela periódica, a gente brinca, né? E fazer uma avaliação até tu achar quais são os elementos que tinham ali, tá? Ou então tu ir mais, por exemplo, é um posto de gasolina, tu já sabe que vai ter os hidrocarbonetos ali. Possivelmente, se houver contaminação, vai ser com essa base. Ou então, se for um outro tipo de problema, né? Eu já participei de uma perícia que era um terreno particular de uma família aqui no Rio Grande do Sul e que a empresa que era a responsável pela distribuição de água, tô tentando falar assim, eu fico pensando para falar para não usar o nome das empresas. A empresa que fazia a distribuição de água, ela pegou uma fatia do terreno e foi o filé, digamos, daquela área e cortou a terra toda pela metade, justamente para passar uma tubulação que para ela ficava mais fácil, mas que desvalorizava completamente a área e inclusive entrava dentro de uma área permanente, que era uma área que dentro do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, estava como medida compensatória. Então, era um nó sem fim. Tá? E aí, o juiz nomeou um perito, eu era assistente técnica da parte, e a gente conseguiu, né, que essa empresa fizesse um novo planejamento, um novo projeto, e fizesse a distribuição de água por um novo caminho, né? E aí isso foi bom para ambos os lados. Foi bom no fim, foi bom para o proprietário da terra e para a empresa, porque tudo é uma questão de planejamento. E o meio ambiente é o equilíbrio. O ambiente, ele pode ser utilizado de uma forma correta, de uma forma boa. Nem sempre as pessoas acham que, não, o meio ambiente a gente não pode mexer, não pode colocar. Não, vamos tentar utilizar da melhor forma possível, evitando o impacto ambiental, evitando toda forma que tenha de risco de contaminação. Vou trazer mais alguns exemplos para vocês, tá? Ao decorrer aqui da nossa palestra aí, do nosso webinário. Se alguém tiver algum assunto específico e que queira também estar compartilhando, por favor, nos avise.
Um dos principais pontos da perícia, como eu falei para vocês antes, é estudar o processo. Já aconteceu comigo de eu estar entrando numa perícia e os advogados começarem a ler o processo na mesa, na reunião de abertura. Isso é péssimo. Então, se vocês forem qualquer uma das partes, perito do juiz, autor, réu, estiverem defendendo qualquer uma das partes, leiam bem os processos antes. Por quê? Porque normalmente os quesitos são as perguntas formuladas pelas partes, com o objetivo de direcionar a perícia. E eles devem estar restritos ao objeto da perícia. Muitas vezes eles trazem quesitos de um processo para o outro, de um Ctrl+C, Ctrl+V, e o quesito não tem relação com aquele processo. Ou então a gente tem que ser muito cuidadoso. A gente não pode passar do limite. Por quê? O que é a prova pericial dentro do Código Civil? O técnico vai até a área para fazer a avaliação, não vai fazer a avaliação documental, ele vai fazer a avaliação na área para verificar se houve a contaminação ou não. Se precisam ser feitas análises de água subterrânea, análise de solo, análise de resíduo, análise de efluente, como que vai fazer isso? Então, tem que ter todo um planejamento antes. Tá? E uma das coisas que eu tenho muito cuidado é que não sei se alguém já é cadastrado, normalmente as perícias de meio ambiente são no Tribunal de Justiça Estadual ou então no Tribunal Federal, dependendo, tá? Então, o que acontece? Os peritos que são cadastrados lá, não existe uma qualificação direta desses peritos. Algumas vezes, esses peritos, eles têm experiência e são muito bons. E outras vezes, eles são pessoas que não têm tanta experiência e podem cometer erros. Então, cuidem muito em relação a essas questões. Se vocês acreditarem que o perito não esteja qualificado para aquela demanda, vocês podem solicitar a impugnação do perito. Ao contrário, se vocês são advogados ou são proprietários de alguma área ou de alguma empresa, escolham os melhores assistentes técnicos. É um investimento escolher um bom assistente técnico, porque tu vai ter a garantia de que o teu processo vai ter bem visto. Tu vai dormir com a cabeça no travesseiro. A pior coisa que tem é a gente entrar para um processo e não confiar nas pessoas que estão trabalhando junto com a gente. Eu já fui para trabalhos em avaliações, por exemplo, de áreas contaminadas, que às vezes tu pode contratar o melhor escritório de advocacia, tu pode contratar a melhor empresa de análises físico-químicas, mas o que decide a perícia, o que vai decidir os resultados na perícia ambiental, é que nem a gente brinca, treino é treino, jogo é jogo. É lá, na hora da diligência. É lá, né, que é, o artista tem que ir onde o povo está. É lá, em loco, na área, que as coisas acontecem. Porque tu contrata um laboratório, o melhor laboratório, por exemplo, para avaliar, e contrata um laboratório, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, leva as análises, né, lá para a China, para onde for. Mas só que na hora de coletar a amostra, na hora de coletar o resíduo, eles não utilizaram equipamentos calibrados, ou então eles não utilizaram as mangueiras adequadas. Já aconteceu comigo de, por exemplo, fazer uma análise de água subterrânea
E aí a empresa que estava fazendo a análise pegou uma bomba, em vez de pegar uma bomba de baixa pressão, que aí tu não faz tanta movimentação dentro dos poços de água subterrânea, que é a de baixa vazão, pegou uma bomba que era de alta vazão e a mangueira completamente suja, a mangueira que fazia a coleta do efluente. E, por exemplo, quando a gente está falando de dioxinas e furanos, a gente está falando de assim, ó, de menos 10 as casas decimais. Então, qualquer vírgula, eu estou tentando usar as palavras que eu não entendo, qualquer vírgula, qualquer milhão faz diferença. Então, tu tem que ver se os equipamentos estão calibrados, se são os equipamentos corretos, se aquele pHmetro ele está medindo corretamente. Pede os laudos de calibração. Pede para ver a mangueira, tu pede para que essa mangueira seja uma mangueira que nunca foi utilizada, uma mangueira virgem, uma mangueira nova, porque qualquer arrasto de material é a mesma coisa. Por exemplo, o cara vai no posto de gasolina, faz a análise no posto de gasolina lá do material, aí pega a mesma mangueira e vai fazer a análise de água subterrânea. Aí diz, não, meu amigo, não pode. E aí tu pensa assim, ah, não, mas eu contratei uma empresa multinacional, não sei o que, com candelabros de ouro na porta. Só que o rapaz que estava lá fazendo a coleta, né, o Zé, ou quem estava fazendo a coleta, esqueceu a mangueira. E aí tinha uma outra mangueira ali no carro, pegou aquela que tinha, porque era mais... Ele não ia voltar tudo aquilo de novo lá, ir lá para o meio do mato para fazer aquela análise. Então, por isso a importância de ter alguém que conheça o processo, conheça o sistema. Ou então, que nem um outro processo que eu trabalhei, que o pessoal não tinha cadeia de custódia. Eu me lembro que uma das pessoas que sempre me ensinou e desde o início, né, me mostrou como fazer isso, ele sempre me mostrava, Cristiane, a importância da cadeia de custódia dentro de uma perícia ambiental. O que é a cadeia de custódia? A cadeia de custódia é tu garantir que tu pegou uma amostra, por exemplo, dependendo do tipo de amostra que tu pegar, uma amostra orgânica, até de efluentes ou de resíduos, se tu não conservar na temperatura adequada aquela amostra, ela começa a entrar em decomposição. E aí, quando chega no laboratório, tu não tem mais nada lá. E aí, como é que tu vai garantir que aquele resultado é o resultado certo? Por isso que a gente precisa ter dados confiáveis, informações corretas, trabalhar em cima de informações que possam dar sustentação ao teu relatório. Alguém riscou ali, Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa, pessoal, eu me empolgo, eu falei para vocês que eu me empolgo. Pessoal, tudo ok? Então, vou continuar, tá? Beleza. Eu tô com um chá aqui. Por favor, quem tiver um cafezinho, eu queria muito poder estar com vocês nessa época de pandemia aqui em Porto Alegre. A gente está com bandeira preta, mas está com cogestão, com algumas atividades que podem estar abertas, né? Então, eu gosto de dar aula assim, tete a tete. Eu gosto de dar aula ao vivo, mas que bom que vocês podem estar aqui com a gente. E se cuidem, usem álcool gel. Eu ganhei essa térmica que eu até achei que eu tinha perdido. Eu comprei ela, acho que foi em dezembro, eu comprei ela pro Natal. Só que ela só chegou agora. E ela é uma térmica, assim, que a gente pode levar na bolsa, então eu tô sempre com ela. Eu não gosto de pegar em lugar nenhum água, né? Justamente por causa de agora dessas questões de contaminação. E ela mostra, não sei se dá pra ver aqui, ó. Ela mostra
Oi, Valkyria. Que bom, também gosto, que bom que tu gosta. Ela mostra a temperatura, então, por exemplo, esse aqui é um chá que ele tá a 30 graus, ó. Ela é uma térmica que mostra a temperatura. E é bom que a gente está sempre se hidratando, né? Então agora eu estou tomando esse chá, porque aqui está um pouquinho frio aqui onde eu tô. Mas é bem legal. Então eu vou voltar agora para a palestra, tá? Em relação, a gente está falando em relação à cadeia de custódia, a importância de ter essa cadeia de custódia amarrada dentro de processo, tá? E principalmente quando a gente é parte dentro de um processo, todo documento, toda informação, equipamento, tipo de equipamento, como foi conservado a amostra, qual a norma que foi utilizada, qual a NBR que foi utilizado para fazer aquela amostragem, para fazer aquela análise. Vou abrir um parênteses aqui até e vou falar sobre uma perícia que eu fiz na Receita Federal, que eu acho que é bem legal, que vocês vão entender, né? Até nem sei se eu podia estar falando, mas eu acho que não tem problema em relação a isso, eu não vou falar nomes. Mas o que aconteceu, tá? A gente pegou uma amostra na alfândega, no porto, tá? Quando chegou, porque essa empresa falou que aquele produto específico não possui. Existem alguns contaminantes que não podem ter nas amostras de materiais que chegam aqui no Brasil, tá? É uma lista de materiais, uma lista de componentes, eu não quero entrar no mérito, assim, é para não identificar ninguém, tá? Mas resumindo assim, é um componente, é um contaminante que aqui no Brasil não é permitido. Na China é, tá? Mas aqui no Brasil não é. E a empresa que faz a importação desse material apresentou laudos dizendo que não continha aquele material específico. Tá? Um outro perito que fez a análise há uns 2 anos antes, né, que não foi feito agora, ele apresentou um laudo que realmente não continha esse contaminante. Só que, por algum motivo, a Receita Federal, não sei se foi alguma denúncia, me chamou, né? E me pediu para fazer nova análise. E aí eu fiz uma nova análise em um outro laboratório, que não foi o mesmo laboratório que meu colega fez. E eu verifiquei que o limite de detecção do laboratório utilizado por esse meu colega não pegaria esses elementos químicos. E nesse laboratório que a gente utilizou, era um laboratório cadastrado no Inmetro e era um laboratório que tinha, a gente chama de banda, tá? Que poderia pegar esse tipo de contaminante. E pegou, tá? E aí o que aconteceu? Toda a carga foi proibida de entrar no Brasil. E aí a empresa, inclusive, argumentou, me ligou, disse que as pessoas que iam ter que demitir pessoas, que a gente tem que ter uma autoestima muito forte quando a gente é perito. Que eles iam ter que demitir pessoas, porque o resultado do laboratório apresentou, e aí eles tinham, na verdade, nós tínhamos um laudo dizendo que tinha, que era o meu, né, por causa do limite de detecção, e eles tinham 2, tinham um laudo da China, né, que nunca tinha visto aqueles resultados, e casualmente o laudo da China, a empresa que fez, era a mesma empresa que era dona do laboratório, então existia toda uma questão de compliance e conflito de interesse ali, e o laboratório que esse meu colega fez, era um laboratório, apesar da amostra ser de Santa Catarina, era um laboratório do Mato Grosso. Então, foi tudo muito estranho essas análises, essas amostras, tá? E aí agora a gente fez mais uma análise, então usando um novo laboratório e novamente apresentou, né, esse elemento. E aí tem toda uma questão fiscal, inclusive a empresa acabou
recebendo uma multa, né, por causa disso, mas um erro não justifica o outro, né, pessoal? Então, existem regras, as regras precisam ser cumpridas. E esses elementos que continham não eram elementos que, nós não queríamos que existissem esses elementos porque eu não queria, não. Eram elementos que eram cancerígenos e que poderiam causar grandes problemas aos usuários daquele produto. Então, é uma coisa assim muito séria, muito grave. Então, às vezes a gente fica pensando, eu tenho um outro engenheiro que trabalha comigo, que ele sempre fala para mim, Cris, é muito difícil a pessoa tentar fazer a coisa certa, né? Normalmente a pessoa faz a coisa certa e mesmo assim é criticado. Então, se a gente vê que tem uma coisa que está errada, que não está ok, avisem, falem. Já aconteceu comigo de ir para a perícia ambiental e a empresa não deixar eu, como perito, acessar a fábrica. Eles queriam que eles pegassem a amostra e nos trouxessem. E nós não aceitamos isso. Tá? Inclusive, a gente abriu depois, eu fiz uma petição, abri um BO. Eu não podia fazer um laudo em cima de uma amostra que eu não sabia de onde que eles tinham pego. Eu não peguei aquela amostra. Então, como eu estava voltando a falar, assim, é muito importante a gente ter esses dados de campo. E principalmente se tiver algum administrador, algum advogado aqui, e tiver a possibilidade de acompanhar, acompanhe. Às vezes, é um monte de pessoas juntos. Não, acompanhe. Mas uma pessoa, uma única, é que nem criança, uma única pessoa vai ser responsável por fazer aquele parecer técnico e escrever e fazer a avaliação de tudo. Porque dependendo da análise, até o suor que cai em cima da amostra pode contaminar a amostra. Tá? E pode colocar tudo a perder. Pode ser que não tenha contaminação nenhuma e a pessoa acaba contaminando a amostra. Outra vez a gente estava numa empresa e, nesse caso, eu era assistente técnica da empresa. Tá? E o que aconteceu? Um dos funcionários da empresa que ia fazer análise de contaminação atmosférica, eles precisavam apresentar os exames médicos, né, que era para o PCMSO da empresa. E um deles estava com um dos exames atrasados, não estava ali vencido o exame dele, tinha vencido, né? E aí ele, olha aqui, isso aqui tá vencido, tu vê só, mas a gente vai fazer, a gente só vai subir lá na chaminé rapidinho, então, né, vamos fazer aqui, tá tudo bem. Não, tem que apresentar os exames. Pessoal, depois esse cara me agradeceu. Até hoje ele é meu amigo no Face e me agradece, porque ele estava com gama GT alterado, ele estava com problema no fígado, e era justamente por causa das medições atmosféricas que ele estava fazendo e que ele estava usando a máscara errada. Né? O que tem a ver isso com o meio ambiente, com perícia ambiental? Né? Olha, pessoal, tem tudo a ver. Por quê? Porque a pessoa que tem que estar lá medindo, que tem que estar lá na ponta da chaminé, ela tem que estar bem. Né? Ela não pode ter tomado todas no churrasco de domingo. Ela tem que estar bem fisicamente. Então, é muito importante, como eu falei no início para vocês, verificar o comportamento e verificar como as pessoas estão. Teve uma outra vez que foi um perito com a gente, subiu numa chaminé muito, 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 muito alto, tá? E nem esse perito sabia que ele tinha medo de altura. Quando chegou lá em cima, travou. O homem travou. O homem era enorme, um alemão grandão. Ele travou, ele não conseguia descer. E aí ele se segurou nas grades lá, e aí não ia nem para um lado e nem para o outro. E ele não sabia que ele tinha medo de altura, né? Só que ele queria acompanhar a medição de emissões atmosféricas e ele queria subir lá na chaminé para ver.
Então, sabe, é importante a gente verificar isso. Ver as pessoas, ver como é que elas estão, ver a situação comportamental delas. Voltando ainda aqui para estudar o processo, tá? Muitas vezes a gente encontra no processo informações que poderão ajudar a contextualizar o caso, entender o melhor cenário e até mesmo encontrar informações que podem auxiliar nas respostas aos quesitos. Porque a gente tem que cuidar muito com os quesitos, quem for perito ou quem for advogado, porque os quesitos é como se tu vai ajudando na investigação a balizar. Dificilmente, eu não conheço nenhuma empresa que colocou um quesito que não soubesse a resposta daquele quesito. Se fez isso alguma vez, é um tiro no pé. Então, olhem bem os quesitos. E, principalmente, o juiz, muitas vezes, tem o quesito do autor, tem o quesito do réu e tem os quesitos do juiz ou do Ministério Público. Eu já peguei bastante casos em que o Ministério Público redigiu quesitos porque ele não encontrou essas respostas nem no autor e nem no réu, tá? E outra questão também, o perito técnico, ele vai fazer a prova técnica, ele não vai fazer o julgamento, ele não pode julgar, ele não pode passar no limite dele, ele não pode, o perito, ele não pode ficar fazendo entrevista, buscando, catando testemunha da empresa, tá? O perito, ele vai lá para ver estritamente a questão técnica do processo. Ah, o problema é com aquela máquina, o problema é a contaminação do solo, o problema é os efluentes líquidos. Ele pode fazer a avaliação de tudo isso, mas ficar fazendo inquérito dentro de empresa, como eu já vi acontecer, tá? Por isso que é bom os advogados, é bom ter um assistente técnico para justamente poder limitar o perito quando ele começa a ultrapassar o limite dele. Tá? Indo mais adiante, alguns quesitos da perícia ambiental, sempre quando vocês forem montar os quesitos, tá, pessoal? Depois eu tenho uma relação de quesitos específicos por ramo industrial. Se alguém algum dia quiser, né, ou puder assistir aos nossos treinamentos, depois eu tenho uma coisa assim que não existe em lugar nenhum, a gente não vai achar em um livro nenhum, porque isso aqui é uma coisa assim, ó, que eu vou construindo assim com a minha experiência, com as coisas que eu vou aprendendo com cada processo. Então, por exemplo, quais são os quesitos para resíduo hospitalar? Quais são os quesitos para empresas metalomecânicas? Quais são os quesitos para mineradoras? Quais são os quesitos que a gente pode fazer para postos de gasolina? Tá? Porque, por exemplo, eu não vou fazer os quesitos de, por exemplo, de um hospital para uma empresa metalmecânica. Não tem nada a ver. Vou pedir sobre riscos biológicos. Não tem, né? Não tem isso. Até é vergonha ali. Não vai dar certo, né? Então, quando a gente começar a montar os quesitos na perícia ambiental, começa a fazer uma quesitação genérica, começa a perguntar sobre o universo, sobre o entorno, sobre as questões de solo, sobre as questões de fauna e flora, dependendo da situação. Por quê? Porque algumas vezes, já aconteceu comigo também, de, por exemplo, chegar num lugar e o pessoal apresentar laudos que tem um excesso de magnésio no solo, ou excesso de cálcio no solo. Mas aquilo era natural da área. Se tu conhece aquela área, aquela área é terra vermelha. Quem é lá do Noroeste sabe o que eu tô falando, né? É terra Noroeste aqui do Rio Grande do Sul. A gente tem uma terra, lá naquela região a gente tem uma terra vermelha. É vermelha a terra. E não sei se tiver alguém aqui de lá, né, sabe o que eu tô falando. E existem características do solo específicas dessa terra. Então, eu não posso dizer, o solo está contaminado com magnésio. Não está contaminado com
magnésio, aquilo ali é natural do solo. Então, é muito importante a gente conhecer o background, que a gente chama, né? Por isso que muitas vezes a gente tem a questão do branco de campo, né? O branco de campo, ele nos leva a ver quais são as questões, o que tem aquele efluente e qual é o que tem que está realmente, que tem um nexo, que tem um dano, tá? E peçam sempre para fazer, quando forem fazer análise de perícia ambiental e tiverem que fazer alguma análise físico-química, peçam o branco de campo dos equipamentos, o branco de campo dos laboratórios, o branco de campo da amostra. Pô, 3 brancos de campo, é 3 brancos de campo. Pessoal, eu já vi laboratório com água destilada contaminada. Eu não estou brincando. E aí, quando a gente está falando em partes por milhão, isso é muito significativo. E aí, como é que tu vai explicar que berimbau não é gaita? Depois que tu está lá no processo, lá para fazer a final do processo, o julgamento. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Então, começa a fazer requisitações genéricas, depois leva para as questões de avaliação monetária de impacto ambiental. No nosso curso eu vou falar muito sobre as questões de o que é hediônico, que a gente chama, que é aquela coisa que ele tirou o prazer que eu tinha de ver aquela vista, aquela paisagem. Ele construiu um espigão, um prédio, e tirou o meu prazer de ver aquela paisagem. Tem coisas que não tem preço, entende? São coisas que, nas questões de meio ambiente, tem coisas que, quanto custa a área sem nenhuma intromissão, só com as árvores. Aí a pessoa vai lá e tira todas aquelas árvores. Eu trabalho muito com condomínio também, né? Porque a nossa empresa trabalha com planos de prevenção contra incêndio, trabalha com laudos para condomínio, né? Vou contar para vocês rapidinho uma situação que aconteceu num condomínio também, que é triste e, ao mesmo tempo, leva a gente a refletir sobre todo um aprendizado, né? Um senhor, ele tinha se aposentado e ele trabalhou muito a vida inteira dele, ele comprou uma casa num condomínio residencial. E aí ele decidiu que, como ele tinha muita energia, que ele era uma pessoa muito colaborativa, para não dizer metida, né? Que a gente sabe como é que é, as pessoas querem arregaçar as mangas e ajudar nesse condomínio. E ele decidiu, então, que ele ia se candidatar a síndico do condomínio. Então, ele se candidatou a síndico do condomínio. E aí, ele começou a ver quais são os principais problemas do condomínio, né? Um dos principais problemas do condomínio era que não tinha lugar para estacionamento de visitas, né? E aí, ele, como uma boa pessoa, resolveu fazer um estacionamento para as visitas. E qual a área que ele pegou para fazer estacionamento para as visitas? Tinha uma área verde no canto do condomínio. Ele resolveu fazer um paisagismo ali, tirar todas as árvores, todas, fazer botar cimento em tudo, né? E, inclusive, até colocou áreas de aluguel e estacionamento para outros vizinhos, né? Ainda conseguiu uma renda extra. Só que, infelizmente, ele não sabia que aquela área era uma área de preservação permanente do condomínio. Era uma medida compensatória do condomínio. Ele não poderia ter cortado aquelas árvores. Ele cortou. Sem autorização da agência de fiscalização da prefeitura, por livre e espontânea vontade, sem assembleia, sem nada. E a chapa que tinha, no caso, que perdeu as eleições daquele condomínio, o que vocês acham que iam fez? O que eles fizeram? Denunciaram o síndico. Denunciaram o síndico porque ele cortou as árvores. E
o que aconteceu? O síndico foi parar na delegacia. Foi responder por crime ambiental. Ele passou uma semana, ele não quis mais ser síndico. Ele ficou um tempo, tiveram que acionar advogado, ele ficou um tempo detido, ele não ficou preso, mas ele teve que ir até a delegacia, né? Ele nunca tinha ficado devendo um dinheiro para alguém ou se envolvido com algum tipo de crime. E aí, de repente, do nada, ele surgiu como um criminoso, né? Então, isso aí tem que ter muito cuidado. Vou abrir uma exceção aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês, bem rapidinho. Deixa eu pegar, agora que eu me lembrei hoje de tarde, estava falando com um engenheiro. Tomara que meu pai esteja vendo isso. Desculpe essa... Isso aqui, não sei se vocês conseguem ver. Aqui. Isso aqui. O que vocês acham que é isso aqui? Ó. Tem algum geólogo aí? Dá para ver bem? Sabe o que é isso aqui? Teria que tirar o compartilhamento da tela para poder o pessoal conseguir ver em tela maior. Vou ver como é que eu faço aqui, peraí. Ai, obrigada, pronto, professora, Val. Já fiz. Já fez? Ai, obrigada. Sempre me salvando, né? Tô te devendo. Ó, consegue ver? Conseguem ver agora? Sabe o que é isso aqui? Tá, eu dou uma caixa de chocolate, vamos ver. Dos bons. Vocês estão conseguindo ver mesmo? Tá, então o que é? O que vocês acham que é? Não é um molde de produção. Isso aqui, o meu pai, quando ele serviu no exército, foi em 1964. Ele foi para o Canal do Suez, ele foi para Israel, foi lá para os Emirados, e ele foi na Força de Paz da ONU. E naquela época ele não tinha, ele não sabia da importância. Não vou dizer que ele não sabia da importância, ele sabia, mas ele não tinha noção do impacto que isso poderia causar. Isso aqui é um pedaço da pirâmide. Tá? Meu pai serviu e ele subiu na pirâmide. Uma das coisas que ele fazia era cuidar, né, ali. Então, isso aqui é um pedacinho é uma pedra da pirâmide. E ela é bem engraçada, pessoal. Um dia, se vocês verem em Porto Alegre, quiserem ver, tá? Ela parece ser bem leve, assim, ela tem a densidade dela é bem leve, tá? Mas hoje em dia, se meu pai fizesse isso, ele ia ser preso, né? Ela parece porosa, mas não é. É tão engraçada e ao mesmo tempo ela é resistente. Quando eu e meus irmãos brincávamos quando a gente era pequeno com essa pedra, porque a gente não tinha noção da importância disso também, né? Se eu pudesse, eu acho que eu ia levar para algum museu, alguma coisa. Mas é justamente isso, quer dizer, às vezes a pessoa vai num sítio arqueológico e começa a depredar, né? E sem saber tá cometendo um crime ambiental. Então a gente tem que ter todo um cuidado com isso, né? E o meio ambiente também é assim. Eu me lembro que logo que saiu a lei de crimes ambientais, que foi em 1992, eu acho que foi, 93, eu me lembro que foi faz bastante tempo. 96, eu me lembro direitinho que eu estava fazendo estágio na FEPAM. Que saiu a lei de crimes ambientais, que eles foram do 8 para o 80, né? Então, por exemplo, o pessoal... se tu matasse um mico-leão dourado, tu podia ser preso, né?
E aí depois eles começaram a avaliar questões de réu primário, réu secundário, né? Para justamente ver, porque tem as questões de má-fé, de litígio, e também as questões, por exemplo, uma coisa é tu fazer o dano ambiental durante a semana. Agora, se tu fizer um dano ambiental no final de semana ou fora do horário comercial, ele é considerado como um agravante, né? Quando deu aquele problema no Rio dos Sinos, eu não sei se vocês lembram, que deu aquela mortandade de peixes, foi horrível aquilo. Naquela época eu trabalhava na Gerdau. A gente indo com tubos de oxigênio para dentro do rio, né, para os peixes não morrerem. A gente teve todo o projeto do Comitê Sinos, que eu prezo muito e reconheço todo o trabalho que eles fizeram aqui no Rio Grande do Sul, tá? Mas depois que o leite está derramado, depois que a gente tem um problema com isso, é muito difícil a gente recuperar. E lá no caso desse acidente do Rio dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, desculpa pessoal que não é aqui do Rio Grande do Sul, mas eu sei que tem casos no... meu Deus, esqueci o nome do Rio de São Paulo, me ajudem quem é de São Paulo. Tietê, muito bem, Tietê. Tem todas as questões do Tietê, né? Mas aqui no Rio dos Sinos, o que aconteceu? Eles fizeram um levantamento. Primeiro, eles cortaram a bomba de várias empresas e todo mundo foi proibido de fazer o lançamento de efluente e ter toda aquela carga de lançamento para dentro do rio, tá? E eles começaram a fazer toda uma avaliação. Foi a universidade, acho que foi a Unicinos que fez, foi a Unicinos que fez. E qual foi a conclusão? Que o primeiro momento todo mundo achava que tinha sido as empresas que eram o maior problema, né? E aí depois com a avaliação fisicoquímica eles descobriram que o maior problema, pessoal, era o esgoto. Eram as cidades que não tinham tratamento de esgoto e que estavam lançando direto, bruto, dentro do rio. Então a gente tem que ter, às vezes, parece que tem mais pinta que dálmata, né? É fácil atirar pedra, né, agora. Mas tem que fazer uma avaliação criteriosa, tem que usar dados estatísticos, tem que ver a direção dos ventos, tem que ver se realmente aquela contaminação tem o DNA e tem como tu fazer a ligação direta com aquele problema. A relação de meio ambiente com isso é muito, 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 muito grande, tá? Porque às vezes tu pode estar culpando uma empresa enquanto o problema não é ali, o problema é em outro lugar. Né? Voltando aqui, como é que eu volto para compartilhar minha tela? Tu pode voltar para mim de novo? Desculpa eu pedir ajuda, mas... Só um minuto. Vou tomar um chá. Oi, prof, a senhora anexou aqui no compartilhamento de conteúdo ou está pelo seu computador? Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que eu anexei, deixa eu ver aqui. Compartilhar. Compartilhar a câmera. Só um minuto. Aqui, tá aqui. Ih, foi longe aqui, peraí. Pronto, qual o número? Ah, já foi de novo. Deu? Conseguiu? Tá aqui. Deu. Aqui, a gente parou nos quesitos, né? Tá. Só para confirmar, pessoal, o nosso horário é até que horas mesmo? Ai, às 21, não fala isso. Pessoal, todo mundo vai ter que fazer o treinamento, porque senão eu vou ter que dar tudo muito rapidinho aqui, tá? Tá, então...
os quesitos, eu vou dar uma acelerada aqui, mas não tem problema, não vamos perder a qualidade de tudo, mas eu vou parar de ficar contando as histórias. Em relação aos quesitos, né? Existem quesitos específicos, por exemplo, para poluição do ar, para poluição hídrica, para poluição sonora. Qual é a diferença entre, quem é meu aluno, eu sempre faço essa pergunta, qual é a diferença entre a poluição sonora relacionada à segurança do trabalho e ao meio ambiente? A segurança do trabalho, ela faz a avaliação de ruído dentro da empresa, nos muros para dentro. E a poluição para o meio ambiente é quando ela ultrapassa os muros da empresa. Então, ela começa a ir para o vizinho, ela começa a sair do controle da empresa. Tá. Meu cabelo fica olhando no vídeo ali. Existem alguns quesitos relacionados às questões de loteamento, a questões de urbanismos, a resíduos de serviço de saúde agora, então, com essa questão da pandemia, né? Muito cuidado. Acho que tem todo um capítulo que a gente pode falar sobre isso. Eu me lembro que o primeiro curso de perícia que eu dei, eu acho que foi no 4 ou no 5, eu não me lembro agora, que eu trouxe essas questões de português, o pessoal começou a rir e eu dizer, capaz aqui do Rio Grande do Sul, né? Bem, não, mas a gente sabe português. Não, isso não acontece. Pessoal, acontece. O pessoal não sabe nem como tratar o juiz, né? E aí é primordial quando tu não pode chamar o juiz de tu, de você, né? É Vossa Excelência. E dependendo do jeito que tu tratar o juiz, tu pode botar o processo todo a perder por causa de uma questão de pronome de tratamento, né? Então, relembrando um pouquinho das aulas de português aqui, tá? Das proposições, por exemplo, e é diferente de ou, tá? Então, cuidem muito com isso, tá? Em relação às questões de preposição, né, de tautologia, de contingência, essas questões de raciocínio lógico. Quando a gente fala alguns estão contaminados, todos estão contaminados, é diferente, pessoal. Então, a gente tem que ter essa magnitude, né, para verificar como que o laudo está escrito, como parecer tu vai escrever, tá? Outra questão também que eu gosto de trazer, porque quando eu comecei, eu queria ter tido um curso, quando eu comecei, faz muito tempo que eu comecei a fazer perícia, não tinha essas dicas, não tinha esses cursos assim, sabe? E como é importante isso para a gente ter esse tratamento de advogado, sabem disso, só que bom é tu ter um engenheiro ou alguém, algum técnico que saiba conversar, o advogadez que a gente chama, né? Que sabe entender o que é uma questão, se ela está prejudicada ou não. Então, assim, ó, eu vou ler as lâminas aqui para vocês, tá? Preferência a quesitos na ordem direta. Quando tu for fazer um quesito, tá? Tenta fazer quesito que leve a uma resposta simples, tá? Quesitos complexos devem ser desdobrados em tantos quesitos simples quanto possíveis. Isso vai facilitar o entendimento. Outra questão, o juiz, ele não vai ler todo o laudo. Não vai ler, não. Infelizmente, ele tem muitas coisas para fazer. Ele vai ler a conclusão. E se ele tiver alguma dúvida na conclusão, ele vai em algumas partes do laudo, tá? Mas não é para dizer que no laudo tu vai escrever uma receita de miojo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que tu tem que estar bem estruturado para garantir que tu tenha uma conclusão adequada, tá? Outra questão, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Caso a contaminação tenha sido este ano, pode-se afirmar que o novo acidente ocorreu posteriormente ao tratamento. Isso é um quesito. O outro, caso a resposta ao quesito anterior tenha sido afirmativa, pode-se afirmar que houve algum grau ou erro do tratamento, no caso dessa contaminação. Isso é muito comum ocorrer, erro de tratamento de contaminação. O pessoal usar uma tecnologia que não é apropriada para aquilo, né? Ou então, existem, por exemplo, tratamentos de efluentes que têm eficiência de 60%.
Existem tratamentos de efluentes que tem 98%. E então, isso tudo vai mudar a avaliação e vai mudar as conclusões, tá? Então, os quesitos devem compor uma concatenação lógica. O que é uma concatenação lógica, pessoal? É assim, ó. Quando tu responder sim para aquela resposta, que o sim seja um sim verdadeiro. Muitas vezes, até nas perguntas, eles trazem um sim falso. Sim, vírgula, mas, entretanto, todavia. Ou então, o não é algo falso. Ainda que ele tenha um nexo, ele é falso, não está correto. Pessoal, assim, ó, eu botei o não em vermelho porque não é ruim, né? Não quero relacionar nada a time de futebol aqui. Eu sei que nenhum dos dois tá legal, assim, aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas normalmente o azul é bom e o vermelho é ruim. Então a gente tem que olhar isso aí também, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Outra questão. Voltando. Quando a gente coloca a resposta do quesito, tá? Aguardar. Quer dizer isso aqui? Quer dizer que é impossível responder sim ou não agora, nesse momento. Pode ser possível em um futuro, ou após pesquisa, ou análise, ou exame das amostras. Mas aí tu coloca aguardar e continua respondendo, tá? Ou então responder sem elementos, né? Dependendo da pergunta que vier, né? Tu pode colocar. Caso a contaminação tenha sido este ano, tu pode colocar sem elementos e aí tu justificar. Impossível responder sim ou não, mesmo no futuro ou após pesquisas e exames, porque pode ser que tu não tenha elementos para definir aquilo em relação às questões de meio ambiente. Tá? Porque muitas vezes, por exemplo, o material já se volatilizou, já não está lá, não tem como, nem com análise documental, garantir aquilo. Tá? Outra resposta. Cada uma dessas respostas é um tipo de resposta, tá? Eu tenho um quadro, lógico, que normalmente eu uso para isso. Especificado. Quando tu faz uma pergunta, e aí tu tem que ter uma resposta especificada. Quer dizer, tu tem que perguntar a resposta, a pergunta qual não se pede resposta lógica. Tu não pode responder essa só com sim ou não. Tu tem que responder, por exemplo, a área da empresa tinha 36 anos, ficava a 250 metros da comunidade. Foi a barragem Bela Vista, porque, por exemplo, poderia ser a barragem Brumadinho ou a barragem Mariana. Não, foi a barragem Bela Vista. Então, você tem que dar nome e sobrenome. Já peguei laudos, pessoal. Peguei agora semana passada, não foi? E outras vezes também, que o perito não colocou nem o endereço do local. Não tinha um endereço para saber. Eu não sabia qual era o aterro que ele estava falando. A gente estava fazendo avaliação de mais de 10 aterros. Tá. Outra questão, quando a gente fala prejudicado, a pergunta não se aplica àquele caso ou contém afirmação errônea ou relação imprópria. Por exemplo, a gente está falando sobre processo industrial e ele começa a fazer perguntas sobre o loteamento urbanístico, que não tem nada ali, não tem a ver. Então, tu não vai responder o que não for para te responder. Tudo que tu for pensar, inclusive, tu não responde. Tu responde só o que é especificamente do teu processo. Principalmente se tu for a perito ou mesmo se tu for assistente, tá? De uma das partes. Porque no momento que tu ultrapassa o teu limite, tá? Tu não pode responder coisas que não são da tua competência. Ou, por exemplo, tu tem que contratar uma outra pessoa para tua equipe para te dar subsídios. Na hora que tu for fazer a proposta técnica, no nosso curso, eu vou mostrar para vocês como fazer essa proposta técnica, como fazer o contato com as varas, como fazer os laudos, como responder os quesitos, como fazer os quesitos, como fazer quesitos complementares, tá? Então, isso tudo são técnicas e formas que a gente pode utilizar e ferramentas que a gente pode utilizar dentro do Código Civil e dentro do direito
para atender às demandas do processo. Por isso que é muito importante ter o pilar jurídico e o pilar técnico. E também o pilar financeiro, tá? Porque quando a gente for fazer o cálculo do dano e do impacto ambiental, a gente vai estar precisando fazer cálculos tanto de valores futuros quanto valores presentes e passados, tá? Então, isso tudo, eu tenho uma equipe nossa de contadores que é uma rede que nos ajuda muito a fazer isso, tá? Agora, falando bem rapidinho com vocês, assim, ó, o CPC, que é o Código do Processo Civil, tá? Ele trata nas partes de perícia no artigo 145, 148, 156 a 158, o 381, o 382, o 464 e o 480, tá? Eu peguei só alguns principais aqui que eu acho importante, tá? Que, por exemplo, o artigo 156, tá? Ele diz: o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Então, por exemplo, se ele depender de prova documental, ele não precisa de um perito. Se ele depender de prova testemunhal, ele não precisa de um perito. Agora, se ele depender de uma prova técnica, ele deve procurar um perito. Porque é o perito que vai ter a competência para estar fazendo o laudo. E os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados, que era aquilo que eu te falei, que eu havia falado sobre relacionado ao conselho, e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Hoje em dia, tu pode fazer dentro do TJ, eu vou ensinar para vocês como fazer esse cadastro, tá? Quais são os documentos necessários, a forma mais fácil. A gente, na aula, vai poder estar fazendo o cadastro, dando a relação de documentos para vocês, a gente vai estar enviando e-mail e fazendo cadastro de perito para vocês, tá? E também uma carta de apresentação para a vara com o mini currículo de vocês para poder estar se apresentando para fazer perícia. Já aviso, normalmente as pessoas que fazem a AJG, que é Assistência Judiciária Gratuita, tá, tem mais chances de pegar os outros processos. Então, a gente sempre diz, tu pega uma carne de pescoço, mas tu pega um filé. Então, às vezes, a venda é casada. Então, a gente tem que é dando que se recebe, né? Mais ou menos esse termo aí, tem um alinhamento disso, tá? Eu já vi muita gente, não, eu não pego o JG. Não, ninguém sabe, mas infelizmente, tá, a gente também, e principalmente quando a gente está aprendendo, é bom pegar a JG quando a gente está aprendendo, porque a gente vai conseguir verificar detalhes do processo, ter mais tempo. Porque quando a gente não pega a JG, a gente pega um processo normal, tem ganhos bons, muito bons, pessoal, muitos bons, tá? Principalmente quando tu é assistente técnico da parte, que tu pode estar cobrando em cima do percentual do ganho, tá? Do êxito, que a gente chama, né? Tá? Mas isso aqui é coisas que a gente vai falar no treinamento completo, tá, pessoal? Só tô dando uma voada, assim, de helicóptero, bateu aqui o nosso sino aqui, pessoal, mas eu só vou terminar, tem só mais umas laminazinhas, assim, bem rapidinho, tá? A prova pericial, tá? Consiste em exame, vistoria ou avaliação. E existe a prova técnica simplificada, tá? Que depois eu vou falar com vocês no treinamento mais, tá? Mas normalmente a gente pode pegar provas de outro processo ou então exames que já tenham tido por uma outra empresa, tá? Esse 473 aqui é super importante, pessoal. O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando predominantemente aceito pelos especialistas das áreas de conhecimento a qual se destina. E as respostas precisam ser conclusivas, tá? Não é para julgar, é para a resposta ser clara e conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz. Não adianta responder todos os quesitos e não ser conclusivo, tá?
No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou as suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, que era aquilo que eu falei para vocês. O perito ele não faz avaliação documental ou avaliação de testemunha, ele faz a avaliação da prova técnica. Bem como emitir opiniões, o perito não acha nada. Tá? Que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Às vezes tem alguns peritos que só abrem a cabeça, né? E aí a gente tem que, às vezes, trazer eles para o chão de novo. Para o desempenho da função, o perito e o assistente técnico podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas. No caso, ouvindo testemunhas pode perguntar para a pessoa que está lá, essa máquina aqui, ela está em condições normais de operação, qual é a capacidade nominal dessa máquina, quantos resíduos gera. Mas, por exemplo, tu não pode perguntar, ficar perguntando, que horas o fulano entra, que horas ele sai, quem é, sabe? Tu pode perguntar coisas específicas sobre a prova técnica, mas não pode emitir opinião pessoal ou perguntar coisas pessoais não relacionadas ao processo. Nem mesmo qual é o time que ele torce. Tá? Não deveria. Ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte. Tá? Tu pode solicitar a cópia do documento, ou tu pode solicitar para ver o documento. Tu nunca pode levar o documento original. O perito não pode fazer isso. Tá? Pode tirar foto de uma FISC, pode tirar foto de um processo, foto de uma foto, que eles têm aqueles painéis com as fotos antigas, né? Tu pode consultar repartições públicas para ver se tem auto de infração. Tu pode ver mapas, desenhos, fotografias, entrar no Google Earth, redes sociais, mas tem que ter os limites dentro do processo. Então, aqui terminando, pessoal, muito obrigada. Desculpe, passei do tempo, que vergonha, tá? Mas é sempre um prazer, então eu acabo, como eu falei para vocês, falando bastante, tá? Aqui estão os nossos canais de comunicação, né? O meu e-mail, cristiane@epan.eco.br, o telefone é 51, que é o código de área, né? 999837766. Esse aqui é o site da EPAN, nós renovamos o site mês passado, então tá um super site agora. E o nosso canal no Instagram, e nós temos um canal no YouTube, que a gente vai começar a postar vídeos lá, que eu estou fazendo todo um trabalho para comunicação via EAD, tá? E por último, eu queria fazer um agradecimento especial para a Magda e para a Monteiro Lobato, e também para a Efetiva, assistente virtual, que é a nossa secretária aqui, que também me ajuda e nos dá todo o que a gente precisa. Ela que, sabe aquela pessoa que dobra o paraquedas para ti? É isso, sabe? Ela é muito importante para nós, a Efetiva. Por isso que eu queria fazer um agradecimento, e a Magda Brasil por ter essa oportunidade de a gente podendo estar juntos aqui e trocar todos esses conhecimentos que eu aprendo muito com vocês também. E espero que vocês possam fazer o treinamento, esse de formação de perito e perícia, mesmo se vocês forem advogados, façam, vale a pena, porque fazendo esse treinamento vocês podem contratar os melhores assistentes técnicos e ter noção dos melhores peritos, tá? Então, fiquem com Deus, bom descanso, se cuidem e aguardo vocês, tá? Beijo. Se alguém tiver alguma pergunta, me manda que eu respondo depois, tá? Oi, pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente a presença da professora Cristiane. Gostaria de avisar também que amanhã vai ser lançado o curso com a professora Cristiane e eu disponibilizei ali no chat o código promocional. Vocês vão ter 15% de desconto. Eu também queria avisar que o certificado vai ser enviado amanhã pela manhã. E acessem nossa agenda de cursos e eventos e até a próxima. Um beijo e respondam a nossa pesquisa de satisfação, tá bom? Muito obrigada, boa noite, um bom descanso a todos. Obrigada, boa noite, pessoal. Fiquem com Deus.